Tipo, desde que começou a pandemia até hoje em dia. Isso. Tá, pode falar. já está gravando? Tá. Tá. Bom, eu lembro que eu estava no quarto ano, até que em março de 2019, quer dizer, em março de 2020, eu lembro que começou a pandemia. Então a gente ficou o ano inteiro nessa pandemia. Aí, então a gente chegou no ano do quinto ano. Aí então começou um monte de coisa nova. Um exemplo era as aulas da tia Cleusa e as aulas engraçadas da tia Vânia. Aí depois de vários dias a gente começou as aulas presenciais. E eu fiquei muito feliz. E eu não queria continuar online, porque eu tava sentindo saudade de ficar aqui no colégio para fazer essas aulas. No online, o chato dele é que você não pode ficar vendo seus colegas, você não pode curtir aqui na escola. A gente não pode fazer muitas coisas na aula online. Simplesmente é só ficar sentado no PC ou no celular fazendo a aula. E também o chato da aula online é que ela caia toda hora. Aí cai a internet, se não cair a aula. Aí quando cai a internet da tia Vânia, a aula caía toda. Então era muito chato, que a gente tinha que refazer todo esse progresso, tudo de novo. Eu peguei, minha mãe pegou, meu pai pegou, minha irmã pegou, a minha tia pegou, minha madrinha pegou, meu avô pegou, minha avó pegou. E da parte do meu pai também eles pegaram. Como é que foi? Bom, glória a Deus, a gente não passou muito mal, só foi mesmo febre e coriza. Parte boa, tipo assim, vamos dar exemplo. No mesmo jeito, se eu tivesse doente ou não, eu poderia fazer aula. Se eu esquecesse alguma coisa, era só fazer isso. Se eu estivesse com fome, simplesmente era só ir lá na cozinha, pedir uma pausa para eu sair e pegar algo para comer, ir no banheiro. Quer dizer, no banheiro já dá também para ir, né? E o intervalo era entre 20 ou 15 minutos. O intervalo exato que a gente tem hoje em dia aqui no colégio. Foi um pouco estranho que essa pandemia nunca aconteceu antes, nunca teve uma gripe desse jeito, foi um pouco estranho. Eu não sei como é pra gente pra explicar. A gente ficou com um pouco de medo, porque a gente queria fazer a festa de aniversário aqui no colégio. A gente ficou com medo de pegar Covid, as coisas, mas aí deu pra gente fazer uma mini festinha, assim, mais ou menos, aqui no quarto ano. Aí depois começou as aulas online, e eu não gostava muito das aulas online, porque eu não aprendia tanto quanto eu aprendo aqui na escola presencial. Porque no começo da pandemia, aí ficou legal ficar em casa, ficar mexendo no celular, mas depois queria voltar pra cá. Tinha dia que eu fazia na casa da minha avó, lá em BH. Aí eu fazia pelo celular. Mas aí quando eu fazia aqui, eu fazia pelo computador. Mas às vezes o computador estragava e tinha que fazer pelo celular mesmo. As coisas boas é que eu ficava mais próximo dos meus familiares. Porque normalmente eu não fico muito com eles. O meu primo, ele pegou a Covid e teve que ficar esqueci o nome. Eu fiquei muito solitário, tipo assim, não tinha amigo pra conversar, não tinha ninguém assim, não. Aí eu fiquei muito triste por causa disso, porque eu não convivi com nenhuma pessoa. Jogava videogame, né? Brincava de desenhar no começo. O que foi bom nesse período? Que eu convivi mais com a minha família, né? Não foi fácil de estudar, porque tinha que ir num site, aí a gente tinha que pegar as tarefas nesse site. Eu consegui aprender bastante coisa durante essa época. Aí eu prefiro, assim, na escola que eu convivo com meus colegas, eu aprendo mais, assim. Eu meio que não estava entendendo o que estava acontecendo, mas a minha mãe foi me avisando. Meu pai também, eu fui tomando os cuidados, fui vendo o jornal para ver o que estava acontecendo. Foi uma sensação estranha para mim, mas eu fui acostumando e eu comecei a usar mais máscaras. Eu ficava muito em casa, no meu quarto. Teve até um dia que minha mãe pegou Covid e ela passou pra mim. E eu não senti nada, só senti eu não consegui sentir o gosto das coisas no início, só que depois foi de boa pra mim. E foi bem ruim ficar só em casa com aula online. Eu senti
falta dos meus amigos, dos professores, dos funcionários. E eu senti muita falta também de como cuidavam desse colégio. Só que eu espero que a pandemia acabe e todo mundo pare de usar máscara. Complicada, porque quando a pandemia chegou eu nem sabia. E isso começou tudo em 2020, né? E sabe o que é o mais chato? A gente ficava com a máscara até umas 5 horas, sabe? É muito ruim. Então, eu prefiro, sabe, como tipo 2017, 2018 ou 2019, que foram os melhores, ou o início de 2020, por causa que eu era do 4º ano em 2020. Porque não tive a pandemia, sabe? E foi muito ruim mesmo. Quando eu fiquei online foi um absurdo, eu não gostei, foi muito ruim, por causa que a gente tinha que ficar no computador às 5 horas até terminar. Porque eu não vejo meus amigos há uns 2 anos, no modo presencial. Faz 2 anos. Mas o que pegou Covid foi o meu tio Marcos, a minha prima Lívia e minha tia Pituta. E como é que foi a Covid? Depois eles terminaram, aí a cura da vacina já foi vacinado. Agora não tem mais isso não. Graças aos protocolos a gente voltou rever os nossos amigos. Que foi muito bom e foi o meu melhor dia da minha vida. Mesmo com a pandemia eu fico feliz de qualquer jeito. Tirando a parte que a gente não estava na aula presencial, mas tirando isso foi tranquilo mesmo, normal. Quando a aula acabava, já ia direto pro meu celular ou eu ia comer, já que eu não tinha nada para fazer. Ou eu ficava no computador jogando com meus primos em ligação, ou eu ficava dormindo mesmo. Não é bom ficar dentro de casa. Não é bom, né? Por quê? Minha irmã, como que ela é muito mais velha que eu, a gente não ficava muito tempo juntos, no máximo só brigando mesmo. Então, né, tédio, fala aí, muitas brigas hoje quando eu era petitia. A única coisa que a gente aprendeu diferente é os jogos que a gente nem sabia que tinha. E por causa da aula online que a gente pôde ler os livros do aplicativo Árvore. Não podia sair, aí tinha que ficar em casa, né? Eu fiquei em casa. Tinha que usar máscara pra sair. Eu fiquei em casa, em vez de quando eu fico vendo a televisão, eu fico na televisão, no computador, eu brinco lá com meus irmãos. Meu irmão irritava eu, aí irritava ele. Que isso? Mas irmã também. Porque é brava. Eu fazia sozinho lá nas tarefas. Tem vezes que eu tava com dúvida, eu chamava minha mãe. O começo foi bom, né? O começo foi bom, Aí depois foi ficando enjoativo. Aí ficava 5 horas, era 5 horas. Ficava chato. Era muito ruim ver os amigos na telinha do computador e não poder tocar neles. Que pelo menos a gente pudesse ver nossos amigos e matar saudades pelo computador. Eu lia muitos livros e revistinha, conversava com os meus amigos pelo celular e desenhava. No início eu peguei, mas não foi tão ruim. Quando eu tava avisando da Covid, eu tava muito mal, não tava sentindo gosto, cheiro, eu sentia dor de cabeça, tava com problemas respiratórios. E aí a minha mãe suspeitou que era Covid, então eu fiquei isolada por poder ser, mas depois eu melhorei. Foi eu, minha prima e minha tia. O que valeu a pena foi que a gente conseguiu aprender muita coisa e a gente vai formar já. E no início todo mundo tava achando que ia ser tipo coisa de 15 dias, ia todo mundo ficar em casa durante pouco tempo. Aí agora já tem quase 2 anos de duração que tá acontecendo. Que a gente tava tendo as aulas normalmente, aí do nada veio isso, a gente tá quase 1 ano e meio estudando dentro de casa, não tendo muito contato com nossos colegas. Os preços aumentaram, não teve coisa boa. E que essa pandemia acabe logo para que a gente possa tirar máscara,
poder ter contato, abraçar, beijar, fazer tudo. Meu pai, minha mãe e minha madrasta. A gente não podia ter contato, eles ficavam no quarto, mas eles não ficaram tão afetados, tipo, igual essas pessoas ficam na televisão. Eles só ficaram com uma dor de cabeça e dor na garganta. E ficaram sem sentir gosto e cheiro. Porque mesmo a pandemia acabando, essa doença ainda vai existir. Nunca mais quero saber disso. A máscara é ruim, porque a gente não pode ver o que o outro tá fazendo com as expressões. Eu não gostei muito, porque eu senti muita saudade das salas de aula, do colégio, dos amigos em volta, né? Do parquinho, dos professores e etc. Esse período foi meu quarto. Eu fiquei muito tempo por lá. E de vez em quando eu achava bem chato, porque era repetitivo. Eu gostava de, depois da aula, sempre ou fazer o trilho que a tia deixava pra gente fazer, ou fazer tarefa. Eu gostava, porque aí eu tinha o resto da tarde pra jogar com meus amigos e brincar. Se não fosse a internet, eu não estaria no 5º ano. Eu e minha mãe. A minha mãe, ela ficou... Não foi só a minha mãe, não. Minha tia e meu tio também. Aí, minha tia e meu tio ficou com febre. Minha mãe também. Eu não senti nada. Eu só tossi um pouco. Eu ficava jogando bola na garagem ou no campinho, ou eu ficava jogando ou brincando. Das aulas online até que é legal. Tinha brincadeiras e muitos mais. Morreu muitas pessoas, tinha que ficar muito preso dentro de casa. Quando eu estava na aula online, acho que não lembro se foi no meu aniversário, mas só que isso daí foi no ano passado. Aí todo mundo cantou parabéns, isso daí pra mim foi muito legal. A parte boa... não sei. Então, é uma situação meio difícil, porque a gente que é na videoaula, a gente não consegue aprender tanto quanto a gente aprende aqui na escola. Eu gostava de estudar muito e brincar com a minha irmã. Na garagem a gente brincava de pique-pega mesmo. A gente brigava por coisa boba, era tipo, quando eu pegava uma boneca, ela também queria e a gente começava a brigar. É porque quando a gente estava na aula online, a gente não podia ver o pessoal, brincar, dessas coisas. Aqui agora a gente pode. Foi eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Você pegou Covid? Como é que foi? Conta pra mim. Eu não pude ficar na aula online, que eu passava muito mal. Mas eu consegui, eu não fui muito de ficar doente, eu só tive febre mesmo. Minha mãe passou bem também, só teve febre. A Laura, a gente achava que não teve Covid, mas ela teve. E meu pai, ele passou muito mal mesmo. Só que aí ele conseguiu melhorar.